Vamos usar simetria para determinar ângulos que estão em quadrantes que não são o primeiro, que estão no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Certo? A técnica é chamada de redução ao primeiro quadrante. Então, eu tenho ângulos em outros quadrantes, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto, e eu vou reduzir os ângulos que estão no segundo, no terceiro e no quarto a um ângulo que está no primeiro quadrante. Então, vamos supor que... Vou começar pela redução do segundo ao primeiro. Então, vamos supor que eu tenho aqui um ponto que determina um ângulo alfa. Lembrando que aqui eu tenho o meu eixo das abscissas, o eixo x, e aqui eu tenho o eixo das ordenadas, ou o eixo y. Então, esse ponto que determina um ângulo alfa, eu posso traçar um outro ponto correspondente no segundo quadrante, certo? Usando simetria, ou seja, como se eu fizesse um reflexo. Então, usando simetria, eu traço outro ponto correspondente aqui no segundo quadrante. E qual é o ângulo determinado por esse outro ponto? Lembrando que eu sempre conto ângulos a partir desse ponto aqui, no sentido anti-horário. Então, qual seria o valor do ângulo determinado por esse ponto? Seria esse ângulo aqui, né? Esse ângulo em rosa. Bom, eu sei que esse ângulo aqui, eu vou pegar uma outra cor aqui mais distinta, um laranja. Esse ângulo laranja aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, né? Ângulos opostos pelo vértice, enfim, papá. Então, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. Portanto, a medida do ângulo rosa vai ser 180 graus menos alfa, né? Porque a linha reta é 180 graus. Então, o rosa vai ser 180 graus menos alfa. E o que eu posso concluir, então, sobre o seno e sobre o cosseno desses ângulos? Bom, o seno de alfa é igual a... Bom, você vê que o ponto, digamos o ponto A e o ponto B, eles têm a mesma coordenada y, né? Eu estou na circunferência trigonométrica, ela tem raio 1, e os pontos A e B têm a mesma coordenada y. Portanto, eles têm o mesmo seno, né? Então, o seno de alfa é igual ao seno de 180 graus menos alfa. Ou, em radianos, o seno de alfa é igual ao seno de π menos alfa. Agora, vamos falar sobre o cosseno. O cosseno de alfa é igual a... Bom, eu sei que nessa parte aqui do eixo das abscissas, o valor é positivo. Portanto, o cosseno aqui do lado direito é positivo. E o cosseno aqui na parte esquerda do eixo das abscissas, o cosseno é negativo, porque o valor das abscissas é negativo. Então, no caso aqui, o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de 180 graus menos alfa. Certo? Porque aqui eu tenho um cosseno negativo, porque o valor da abscissa é negativo. E, claro, em radianos eu ficaria com o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de π menos alfa. Essas fórmulas, digamos assim, vão ser muito úteis nas equações trigonométricas. Agora, vamos ver nos outros quadrantes como é que nós vamos ficar, no terceiro e no quarto. Bom, vou traçar aqui meus quadrantes nessa nova circunferência que eu fiz agora. Traçar os quadrantes. Pronto. E vamos supor que eu tenha aqui no primeiro quadrante um ponto que determina um ângulo alfa, como antes nós fizemos, um ponto que determina um ângulo alfa. Usando a simetria, eu posso traçar um ponto no terceiro quadrante, certo? Eu vou fazer um ponto usando a simetria. E qual é o ângulo determinado por esse ponto aqui? Bom, seria a medida desse ângulo em rosa aqui, né? Bom, a medida desse pedaço aqui em laranja é 180 graus, né? Porque corresponde à linha reta, 180 graus. E qual é a medida desse pedacinho em rosa aqui que sobrou? Bom, a medida é a mesma medida do ângulo alfa. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, o ângulo total vai ser 180 graus mais alfa. Então, o que eu posso concluir sobre o seno e sobre o cosseno? Bom, eu posso concluir que o seno de alfa é igual ao... Bom,
Aqui para baixo, como eu tenho coordenadas, eu vou fazer meus eixos aqui. O eixo y, o eixo x. Como aqui para baixo eu tenho valores para o eixo y negativos, o seno vai ser negativo também, porque o seno é a coordenada y do ponto. Então, o seno de alfa é igual a menos o seno de 180 graus mais alfa. Ou, em radianos, seno de alfa é igual a menos seno de π mais alfa. Agora, o cosseno. O cosseno de alfa é igual a... Bom, aqui vale a mesma coisa, né? Do lado direito, eu tenho cossenos positivos. Do lado esquerdo, eu tenho cossenos negativos, porque do lado direito, a abscissa, os valores de x são positivos, e aqui do lado esquerdo, os valores de x são negativos, né? Aqui eu teria o menos 1, aqui eu teria o mais 1, e assim por diante. Então, o cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de 180 graus mais alfa. Ou, em radianos, cosseno de alfa é igual a menos o cosseno de π mais alfa. Agora, vamos trabalhar com ângulos no quarto quadrante. Vou fazer aqui os quadrantes. Ficou meio torto aqui, ok? E aqui, ficou mais reto agora. Ok, então eu tenho aqui um ângulo no primeiro quadrante, um ponto que determina um ângulo alfa no primeiro quadrante. E por simetria, eu posso traçar um ponto aqui no quarto quadrante, certo? Como se fosse o reflexo, aqui no quarto quadrante. E qual vai ser o ângulo determinado por esse novo ponto? Ou seja, qual é a medida desse ângulo aqui em vermelho? Certo? Eu sempre conto os ângulos no sentido anti-horário. Então, qual é a medida desse ângulo aqui em vermelho? Bom, a medida total é 360 graus, né? A medida total é 360 graus. Agora, eu tenho que tirar da medida total esse pedacinho aqui. Esse pedacinho aqui que não está incluso. Qual é a medida desse pedaço aqui? Bom, eu posso ver visualmente que a medida desse pedaço é alfa, né? Afinal, eu usei a simetria. Se aqui é alfa, aqui também vai ser alfa, certo? Só que, claro, vai ser no quarto quadrante. Ou melhor dizendo, o mais correto seria dizer que é menos alfa, né? Porque seria no sentido horário. Enfim, a medida do ângulo vai ser, então, 360 graus menos alfa, porque é 360 graus menos esse pedacinho aqui. Então, vamos usar o nosso conhecimento sobre seno e cosseno e determinar uma relação entre o seno e o cosseno de alfa e o seno e o cosseno de 360 graus menos alfa. Seno de alfa é igual a... Bom, aqui para cima eu tenho senos positivos e aqui para baixo eu tenho senos negativos. Afinal, o seno é a coordenada y, né? Então, o seno de alfa é igual a menos o seno de 360 graus menos alfa. Ou, em radianos, o seno de alfa é igual a menos o seno de 2π menos alfa. Agora, o cosseno. O cosseno de alfa, bom, como eles estão do mesmo lado, o cosseno é o mesmo, né? Aqui do lado direito do eixo x, o cosseno é positivo, né? Porque aqui eu teria a marcação 1, né? O cosseno é positivo aqui do lado direito. Então, o cosseno de alfa é igual ao cosseno de 360 graus menos alfa. Ou, em radianos, cosseno de alfa é igual ao cosseno de 2π menos alfa. Afinal, esses pontos eles têm a mesma coordenada x, né? A coordenada x nesses pontos é a mesma, portanto, o cosseno é o mesmo. Bom, era isso por esse vídeo, espero que você tenha entendido e até o próximo.